Num vídeo recente que eu gravei aqui, eu falo muito sobre a importância que tem na trajetória de um artista desistir dos sonhos. Que isso parece uma coisa pessimista e até um conselho ruim, um conselho que quem quer ser artista um dia detestaria ouvir de alguém, mas é importante que eu diga isso. Desista dos teus sonhos. E assim, quando eu digo desistir, assim, desista de verdade, sabe? Assim, joga pro alto e diz, chega, não dá pra ficar insistindo nisso, só tá me trazendo ansiedade, tristeza, raiva, insegurança, fazendo com que eu me compare demais a outras pessoas, e aí eu me comparo ao resultado da pessoa e não consigo olhar pro esforço que teve por trás desse resultado. E aí então eu penso que o meu resultado não é bom o bastante, ou então eu olho para a pessoa que já está ali bem sucedida e falo assim, eu já sou capaz de fazer isso. Mas por que, que ninguém me olha? Por que, que ninguém me nota? Por que, que ninguém dá uma chance para o meu trabalho? E aqui entra um conselho importante que é, porque às vezes pode ser que seja importante você desistir e deixar isso para trás um pouco, para você observar se faz falta de verdade, porque às vezes, sabe, quando a gente tem um sonho, de ser artista, de ser atleta, qualquer coisa assim, diferente das outras pessoas da nossa família, dos nossos amigos, da vida toda, ah, as pessoas não têm o que dizer pra gente. Ninguém tem um conselho para te dar. Ninguém tem nada para te dizer que vai te ajudar a construir mais desse caminho. Então, a partir do momento que ninguém da sua vida tem nada para te dizer, porque as experiências que eles têm de coisas que deram certo foi fazer uma faculdade, foi empreender fazendo alguma coisa, vendendo alguma coisa, entende? Então, assim, esses são os conselhos que as pessoas normais têm para dar pra gente. E aí, assim, a gente pode escolher menosprezar a experiência de vida delas ou, quem sabe, dar uma chance para elas. Porque, às vezes, por mais decepcionante que possa ser pensar sobre isso, e se de repente você arruma um emprego e de repente você tem estabilidade, e com essa estabilidade você consegue ter aquele dinheirinho para passear, para viajar uma vez ou duas no ano, para ir para o cinema uma vez ou duas no mês, ou no teatro, ou para balada, e se divertir. E de repente você percebe que você não precisa de tantos sonhos e tantas realizações pessoais assim para se sentir uma pessoa completa. Então, às vezes, é importante, porque se porventura nesse caminho, nesse lugar, você percebe que ainda assim você sente falta, você percebe que tá, é gostoso ter estabilidade, mas me falta aquele sentimento de propósito que me dedicar a uma vida artística me dava. Aí você pode voltar. E aí quando as pessoas não tiverem mais nada, nem nenhum conselho para te dar, você no mínimo vai poder olhar nos olhos delas e dizer, eu tentei fazer do seu jeito, não deu certo para mim. Mas se você nunca der para eles também a chance de eles estarem certos e de repente a sua paixão ser só uma aventura, eles não vão estar errados de questionar se a sua persistência não é mesmo apenas uma questão de narcisismo. Eu sou Shala e esse aqui foi mais um vídeo dessa série minha onde eu tento falar um pouco sobre coisas que eu aprendi no meu caminho como artista e dar conselhos que eu gostaria que alguém tivesse me dado há 10, 15 ou 20 anos atrás. Um beijo, eu sou Shala. Uma experiência muito legal que eu tive uma vez foi quando eu fiz uma oficina de roteiro de cinema. E apesar da oficina em si ter sido bem mequetrefe, foi muito legal porque eu conheci algumas pessoas muito legais ali. E, e acho que essa parte é legal da gente passar por lugares diferentes, sabe? Porque
essa mesma oportunidade bate na porta de gente que a gente nem sabe que existe, que quando a gente conhece, a gente acaba tendo essa oportunidade legal de aprender coisas novas em comum e ao mesmo tempo compartilhar um pouquinho do que a gente sabe ou não sobre a vida e poder explorar o desconhecido com uma companhia nova, sabe? E teve uma coisa legal nessa oficina que eu fiz de dramaturgia que foi um exercício onde a gente tinha que fazer assim, até assim, quem estiver assistindo isso, que for adolescente, estiver na fase escolar, tem celular na mão, sabe? Tem tanta coisa legal que você pode fazer para se divertir com seus amigos, e uma delas é você pegar, às vezes, assim, por exemplo, um professor de educação artística, se esse vídeo chegar em algum, fica aqui a dica de propor para os alunos de pegarem uma história de um filme que já existe, de uma história que as pessoas já possam conhecer e pegar com a câmera do celular e tirar 5 fotos diferentes e essas fotos têm que contar a história e não tem cenário, não tem figurino, é só brincadeira ali entre amigos. E assim, e aí quem está assistindo quem vê as fotos tem que deduzir qual que é o filme. Isso é uma coisa muito legal. Porque é uma forma da gente também perceber que uma história não precisa de falas para ser contada. Uma história não precisa de música para ser contada. Uma história não precisa de uma história para ser contada. Quando você olha para imagens, por exemplo, de guerra, uma imagem diz algo pra gente. Você olha para aquela cena daquele casal na década de 40, acabou a Segunda Guerra e aí tá aquele cara abraçando a mulher, se tascando um beijão na boca dela ali em Nova York. Quem são aquelas pessoas? Não importa. É uma imagem que causa sentimentos. E quando a gente começa a compreender isso, é muito divertido. Que às vezes a gente pensa que é preciso muito para contar uma história. A gente pensa que para você poder compor música, você tem que saber tocar violão ou cantar bem. Você precisa de saber isso, precisa de fazer aquilo. Você precisa de fazer um curso de alguma coisa. Quando na verdade o que você precisa é apenas de praticar e de se dar a permissão de praticar. Porque o problema é que sempre que a gente começa como artista, a gente pensa assim, não, a minha primeira ideia já tem que um dia virar um filme em Hollywood. Menos, né? Eu acho que é importante a gente ter essa liberdade e de se ensinar e de se dar essa permissão, porque a gente se cobra demais ao longo da vida e não precisa. Acabou de renderizar um vídeo aqui no meu computador, essa musiquinha. Acontece, tá vendo? É aquela coisa da arte dentro da arte, onde existem outras coisas acontecendo independentemente daquilo que você está falando. Existe um cotidiano, existe uma rotina, existe uma experiência de vida, existe vida, independente daquela que a gente escolhe contar. Entende? E quando eu fiz o curso de, de roteiro, acho que uma coisa que foi muito legal foi isso também. Acho que até eu vou interromper esse vídeo aqui e o meu próximo eu vou ainda falar sobre esse curso, porque aconteceu uma discussão que foi muito legal. Até logo. Tchau. Até a próxima. Teve uma vez, tem acho que uns 12 anos, 13 isso, que eu fiz um curso era uma oficina, na verdade, de roteiro de cinema. E foi uma coisa que eu nunca vou me esquecer, assim, no primeiro dia, na primeira aula, tinha um cara, que ele é um escritor literário, que eu não vou falar o nome aqui, mas que ele interrompia o professor, e aí ele interrompia o professor para ficar fazendo citações. Eu tinha na época o quê? 21, 22 anos de idade. E aquilo foi muito engraçado, porque eu via aquele homem que devia estar nos seus 50 na época. E ele falava bonito.
E ele interrompia cada fala do professor para falar mais bonito que o professor, mas ele não simplesmente falava mais bonito que o professor porque ele tinha mais inteligência ou experiência que esse professor. Na verdade, ele simplesmente interrompia para fazer citações da Clarice Lispector, citações do Oscar Wilde, citações do Wittgenstein. E ele falava a citação e dizia de quem que era. E aí uma coisa que eu percebi ali é assim, tem muita gente que estuda muito para poder falar bonito, mas o que a pessoa tem de bonito para falar é o que ela tem para citar da experiência de vida daquele artista que, diferente dessa pessoa muito intelectual, era inteligente, sábio de verdade. Às vezes a pessoa estuda demais para ela conseguir esconder a própria vulnerabilidade, de que talvez ela não saiba tanto assim da vida, de que talvez ela não saiba tanto assim sobre a arte, sobre expressar emoções, e que enquanto tem um monte de gente batendo palma porque a pessoa está falando bonito, acaba sendo constrangedor quando você percebe que se tudo que você tem de bonito para dizer é algo que foi dito por outras pessoas, é que caiu um negócio aqui, não sei se deu para perceber, na frente aqui. Se tudo que você tem de bonito para dizer é uma coisa que foi escrita em outro lugar, talvez você não tenha nada de bonito a dizer, então é melhor ficar em silêncio. E talvez ser artista não seja para você. É meio pesado dizer isso, mas assim, é muito chato, é muito maçante, sabe? Quando você vai, às vezes, conviver com outros artistas e o conteúdo da sabedoria dessa pessoa é completamente baseado em frases de outras. Quando eu passei pelo CPT, o do Antunes Filho, eu percebia que o Antunes Filho jamais fazia qualquer citação a outras pessoas. Sabe por quê? Porque tudo que ele tinha para dizer era o resultado de uma vida dedicada à própria arte. E uma vida dedicada à própria arte em que, para desenvolver a própria arte, ele estudou muito a arte de outros artistas, para aprender com a experiência de outros artistas, com a busca de outros artistas, com a solidão de outros artistas, com os erros, com as mágoas, com os remorsos dos outros artistas, para ele conseguir falar dele. Então existia uma integridade onde ele falava e eu estava ali, eu prestava atenção nele, enquanto eu via um monte de imbecil com caderno, anotando tudo que o Antônio Filho dizia. Um monte de imbecil, por mais que seja cruel eu dizer isso, mas eu não me importo se eu ofender alguém, porque eu acho que enquanto as pessoas estão vivas é a oportunidade de pensar melhor sobre as oportunidades que cruzam a nossa vida, porque quando a gente tem a oportunidade de cruzar o caminho de um artista de verdade e a pessoa abre a boca para falar alguma coisa, não tem coisa mais sábia do que você ficar em silêncio e prestar atenção. Quando chegar em casa, você anota o que você lembrar. Porque se você escuta para anotar a sabedoria da pessoa, tentar entender em casa, quando você não está mais ouvindo a voz da pessoa, é um erro. E aí quando você tenta retransmitir uma sabedoria que não é a sua, você se torna só uma pessoa chata, querendo falar bonito. Querendo falar bonito coisas que não vêm do seu coração, nem da sua experiência de vida. E esse tipo de artista é um saco. Eu sou chata. Tchau. Quando a gente é artista, e a gente não vem de uma família de artistas ou de uma família abastada, né, com dinheiro, e que permite a gente conviver, participar, já ter esse convívio com outros artistas, a curiosidade e o estudo e buscar passar por lugares interessantes é sempre muito importante, porque com o passar dos anos, a gente acaba percebendo assim que se não é você sendo a pessoa que está fazendo sucesso, é muito legal quando você passa por um lugar e você vê assim que anos depois
aquela pessoa se tornou alguém no mundo, com um público, com algum reconhecimento, fazendo alguma coisa, sabe? Nos meus últimos vídeos eu mencionei de quando eu fiz um curso de escrita para roteiro, né? Foi uma oficina no Sesc Vila Mariana, 2010, 2009, não lembro agora exatamente. Pessoas que cruzaram o meu caminho lá, que eu não tenho amizade, mas que cruzaram o meu caminho. Foi o Lúcio de Mello, que é um grande escritor, a Gisele Mirabai, que ganhou o prêmio Kindle e é uma autora hoje super respeitada. Tem também o Victor Nascimento, que teve uma série, não lembro agora o nome, até uma pena não lembrar o nome agora, mas que foi uma série que foi super bem criticada lá na Globoplay. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, ali escrevendo fanfic de Harry Potter, a gente não tinha os filmes de Harry Potter ainda, e eu tinha um site, mas assim, pessoas que estavam ali naquela época, que participavam daquele grupo, por exemplo, tinha a Ana Fagundes, eu acho que é a Ana Fagundes, e o Luiz, que eu mencionei num outro vídeo, que eles tinham o site Potteriana. Tinha a Clara Madrigano também, que é uma escritora hoje, publicada, reconhecida, tratada com muito respeito já como autora. E um nome bem famoso hoje daquela época era a que a gente conhecia como Clara Jordan, que era aquela jovem garota que eventualmente se tornaria a Clarice Falcão. Mas teve outros lugares que eu passei onde eu conheci pessoas na adolescência ou em momentos assim, pré-sucesso, sabe? E que é muito importante, sabe, quando a gente se dá essas oportunidades, porque quando você vai vendo pessoas conseguindo vencer na vida e conseguindo chegar em algum lugar e você sabe que você passou por lugares em comum com essas pessoas, isso te ajuda a ter uma serenidade de que o seu momento também há de chegar, sabe? Como diria, né, ali a hora e a vez de Augusto Matraga, né? Todo mundo tem a sua hora e a sua vez, e a sua vez há de chegar. Por isso que não faz sentido sentir inveja quando alguém consegue chegar em algum lugar. Por isso que é tão mesquinho, é tão burro, é tão imbecil você ficar olhando, pô, por que eles conseguem e eu não? Por que tal pessoa conseguiu? Por que um pássaro consegue, uma ave lá, aquele monólogo chato do A Vida é Sonho? Por que os peixes? Por que eu sei o quê? E eu... Para de ficar com inveja e celebra a liberdade do pássaro que está voando. Sabe? Fica feliz e pense que se seres voam, se seres nadam, mergulham, correm e são livres e são felizes, também a sua hora pode chegar, sabe? E estudar, ir atrás de lugares e conhecer pessoas. E não perca tempo puxando o saco, porque às vezes muitas pessoas interessantes podem cruzar o seu caminho e elas são apenas uma experiência que cruzou o seu caminho e que você vai ver ali um caso de uma carreira bem-sucedida que pode inspirar você a continuar persistindo no teu sonho. Não é difícil ficar feliz pela vitória dos outros. Eu acho que esse é o conselho mais importante que eu já dei até aqui, nessa minha série, onde eu converso com pessoas que querem ser artistas, com quem são, quem está começando, quem é artista jovem. É isso. Aprenda a celebrar mais o sucesso dos outros e aprenda a desapegar da necessidade de você ser a pessoa mais popular do seu grupo, a que chegou mais longe, a que ganha mais dinheiro, a mais premiada, ou a que conseguiu primeiro. Ninguém precisa de fazer sucesso primeiro. Até porque não ser a primeira pessoa a fazer sucesso te ajuda a perceber que às vezes algumas pessoas, por exemplo, de um monte de gente que cruzou o seu caminho, quando recebe a primeira crítica negativa, começa a chamar quem critica de hater. E fala que a pessoa tem inveja, quando não, às vezes o trabalho da pessoa hoje deixou a desejar. Entende? E quando você observa isso, você pode debochar, você pode escolher julgar, se fodeu. Ou você pode simplesmente entender, tá, será que eu no lugar dessa pessoa
não me incomodaria também com uma crítica negativa? Não é difícil ficar feliz pela vitória dos outros. E não é difícil olhar para quando a pessoa passa por uma provação dentro do sucesso dela e respeitar e pensar como que eu me sentiria se fosse eu e alguém estivesse falando do meu trabalho desse jeito. Enfim, vizinhos brigando. Eu, hein? Cachoeirinha, gente, para quem não sabe o que é, é um bairro bem complicado na zona norte de São Paulo. Tchau. Não sei se vazou aqui, mas tem alguém gritando. Gente, o áudio ficou até longo por causa disso. Preciso agora saber o que está acontecendo no meu bairro. Tchau. Quando eu fiz um curso de roteiro de cinema uma vez, era uma oficina, aquela oficina que eu fiz, ela era focada em adaptar uma história. Então aí, o foco dela era a gente aprender a entender a estrutura da obra original para que a gente pudesse construir uma nova história. E assim, foi muito legal aquilo, porque até então eu escrevia livros, eu tinha escrito o meu primeiro livro, infanto-juvenil, que eu não publiquei. Um dia eu pretendo publicar, porque eu acho que a minha criança interior merece ver aquele livro numa prateleira ainda, de livrarias e bibliotecas, né? Mas foi muito legal ter aquele ponto de vista de cinema, sabe? Porque enquanto o avião vai passando, eu lembro que eu tinha ainda uma visão muito literária, e então eu tinha aquela coisa de quanto mais detalhes melhor. Então eu vou descrever tudo e cada personagem que aparecer vai ter um passado e eu vou me perder no meio desse processo. E vamos que vamos, né? E até lembrei aqui de um assunto para o meu próximo vídeo, já sei o que eu vou falar a respeito, que vai ser sobre o meu primeiro livro aqui. Quando eu estava fazendo aquele curso de roteiro, a gente tinha que pegar, assim, aquela estrutura. Então, assim, quem é o protagonista, quem é o antagonista? Qual é a provocação que um faz na jornada do outro? Qual que é a primeira reviravolta que vai despertar o protagonista para que ele inicie a sua jornada? Quais vão ser os sacrifícios que ele vai ter que fazer? Quais vão ser os medos que ele vai ter que superar? Quais serão os traumas? Aí a gente começa, com base na história, desenvolver, de repente, os medos que essa história vai testar. E aí, portanto, a gente começa a construir a personalidade desse protagonista com base nas reviravoltas que ele vai encontrar, nos desafios que ele vai encontrar. Tudo coisa que eu fiz no meu primeiro livro na minha intuição. Eu sempre fui um artista autodidata. Então, assim, eu tive poucas experiências com estudo e eu não me arrependo de ter tido poucas experiências com um estudo formal, com um diploma, com um professor e tal, porque eu percebo que isso me colocou num caminho mais difícil, mas também num caminho mais difícil que me ensinou um tanto mais do que as outras pessoas que já meio que já começam tendo um norte claro. Quando você encontra tudo mato, você acaba encontrando um monte de lições que só não sabendo o caminho certo que você vai aprender, sabe? Então, quando eu fiz aquele curso, foi a primeira vez que eu tive uma pessoa falando para mim objetivamente sobre estrutura narrativa, sobre desenvolvimento de personagens. E eu percebi, assim, como eu intuitivamente já, tipo, dava conta de tudo aquilo, eu fazia aquilo, e já fazia aquilo muito bem, e desde a minha adolescência, e isso mexeu com a minha autoestima bastante na época, não vou me negar, que eu também me senti assim como se eu estivesse me envaidecendo, mas sem um viés de arrogância,
me envaidecendo num sentido assim de, olha, eu sei fazer algo. Algo que pessoas estão lendo um monte de livro e eu estou conseguindo fazer isso naturalmente. E tão naturalmente que depois dessa experiência, pouco tempo depois eu fui para o teatro e eu vou chegar no teatro logo mais. Mas ter aquele estudo me ajudou a perceber uma coisa que eu já estava sabendo fazer. Mas que ter uma pessoa que estudou isso para falar a respeito me trouxe referências que eu não tinha. Então eu agora eu conseguia, por exemplo, assistir alguns filmes. Por exemplo, o filme que tem a estrutura mais perfeita de todos os tempos, que ele praticamente não tem nenhum buraco, é De Volta para o Futuro. Então, De Volta para o Futuro é sempre citado nessa conversa. E aí eu consegui assistir entendendo isso. E aí, de repente, eu vou assistir Piratas do Caribe e eu presto atenção nisso. E eu começo a prestar atenção, por exemplo, eu começo a conseguir assistir ao Senhor dos Anéis, tendo lido o livro, eu consigo agora entender por que certas decisões criativas foram tomadas e por que bom que eles não seguiram o livro à risca. Por que teria dado errado? Então, assim, estudar e entender um pouco mais da parte técnica ajuda muito a gente a compreender o processo. O perigo é que a gente já começa sabendo fazer a coisa do jeito certo. E esse vai ser o tema do meu próximo vídeo. Então, me acompanha aqui no meu trabalho, que eu vou conversando, dando dicas e contando coisas que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim quando eu tinha os meus 16, 17 anos. Então, eu sou o Chala. Tchau. Quando a gente tem qualquer aspiração a ser artista, a gente hoje tem uma coisa de que ser artista é algo que é treinado, que é lapidado e que pode ser aprendido. É verdade. Só que isso também é uma violência contra a natureza do artista. E eu vou te explicar por quê. Quando você vai fazer, por exemplo, um curso de roteiro, um curso de dramaturgia, sabe o que vai acontecer? O professor vai basicamente dissecar a obra de artistas do passado. De artistas que não fizeram nenhum curso, que aprenderam fazendo. Quando você vai fazer um curso de teatro, sabe o que vai acontecer? Você vai, no mínimo, se o mestre não tem o método do Sanford-Meisner, tem o método do Lee Strasberg, tem o método da Stella Adler, tem o método do Beto Silveira, tem o método do Antunes Filho, tem o método raiz de todos os métodos que conhecemos hoje, que é o método do Konstantin Stanislavski. O que é o método do Konstantin Stanislavski? Para quem é leigo, não sabe, foi o Stanislavski, ele foi um cara russo que foi a primeira pessoa que tentou estudar os métodos que os atores tinham de lapidar a intuição para fazer as pessoas darem risada, para fazer as pessoas chorarem, como que o artista chora em cena, como que o artista, quais são os mecanismos mentais e emocionais. E aí depois dele, a gente teve assim discípulos dele que foram para os Estados Unidos e que foram construindo todo um legado de desenvolver e levar adiante esse estudo e essa busca, culminando, por exemplo, nos Estados Unidos, que a grande mentora da maioria deles lá é o método da Stella Adler, que vem do trabalho do Stanislavski. Daí tem o Lee Strasberg também, tem o Sanford-Meisner também. Aí aqui no Brasil, a gente tem os artistas aqui que são muito influenciados pelo trabalho do Eugênio Kusnetz e pelo trabalho por exemplo, do Antunes Filho. Que são pessoas que, assim, o Kusnetz veio da Ucrânia ou da Polônia, não lembro agora. E o Antunes Filho, ele foi discípulo do Ziembinski, que foi um polonês lá também, eu não lembro o nome dele completo agora, mas que foram pessoas que vieram desse teatro do Stanislavski. E aí, portanto, assim, aí você faz um curso e você entra num lugar pensando que ser artista é algo técnico que você aprende, mas você aprende o quê?
O que um professor tem para ensinar vem baseado em dissecar a obra de artistas que, na sua grande maioria, nunca estudaram como fazer isso. Apenas fizeram. E aí o problema do curso de artes é que as pessoas decidem ser artistas porque querem e que não cresceram desenvolvendo. E quando a pessoa percebe que há, sim, técnicas a serem aprendidas, então ela pensa assim, eu sou tão artista quanto aquela pessoa que nasceu fazendo, ou praticando, ou buscando. Só que não é verdade. Porque ainda que você possa aprender tanto quanto, essa é uma pessoa que sem qualquer estímulo externo está buscando e fazendo isso. Quando você vai para a técnica e você pensa que é uma coisa que pode ser simplesmente aprendida e ensinada, você está sendo uma pessoa cruel por ignorar que alguém um dia estudou as habilidades do artista autodidata. E que, portanto, todo conhecimento de práticas e técnicas de artistas de todo o mundo vem do estudo, do trabalho de artistas autodidatas. Alguém um dia decidiu estudar como essa pessoa faz isso. E estudar como todas estas pessoas dessa geração, dessa região, dessa época, fazem isso. E, portanto, quando um artista é autodidata e você é um artista que estudou para ser artista, cabe sempre a responsabilidade de respeitar que você não está diante de um semelhante. Porque artistas que aprendem as coisas estudando raramente têm valores muito profundos para ensinar. Porque o artista autodidata, ele é aquela pessoa que, se não estiver fazendo isso, explode. A cabeça vai pegar fogo. Se suicida. Você pode escolher e, antes de ingressar, você estuda. Como se você fosse um advogado, como se você fosse um médico. Enquanto aquela pessoa não faz isso pensando nisso como profissão. E aí, quando essa pessoa precisa de ganhar dinheiro com isso, ela tem que competir com pessoas que tiveram um conhecimento industrializado do que é ser artista. E que aí, como que ela vai competir se quando você já aprende, por exemplo, na parte da música, você hoje já vai fazer um curso, você já vai como fazer o hit chiclete, como saber assim, como que o cérebro das pessoas funciona quando consomem música, quando escutam, que tipo de coisa dá mais certo, o que não dá. E aí aquele artista que está simplesmente improvisando, às vezes ele parece uma pessoa que não sabe muito bem o que está fazendo. Mas a verdade é que tudo que dá certo, que um artista faz de improviso e de primeira, quando dá certo, as pessoas vão lá dissecar e vão transformar aquilo numa fórmula. E aí, de repente, é uma fórmula que pode ser aprendida, que pode ser ensinada. E, de repente, perde-se a identidade de arte. Seja no cinema de Hollywood, indústria, cultura pop, seja no teatro, na arte dita como mais erudita. É muito importante ter respeito pela jornada do artista autodidata. Porque essa pessoa geralmente é aquela que paga com a vida para poder fazer isso. E tem que competir pelas mesmas oportunidades com aquelas pessoas que aprendem primeiro a fazer o que dá certo. Para depois de muitos anos, quando começam a ser questionados pelo público sobre por que a sua obra não tem profundidade. Parece que você está visceral, mas não é visceral. Por quê? Porque você está fazendo tudo minuciosamente controlado. Porque a visceralidade tem a ver com você deixar se perder na experiência. Como se cada vez que você subisse no palco fosse uma viagem de ayahuasca. Para você e para o público. Com você conduzindo o ritual. E é isso que é ser artista de verdade. Tchau, eu sou o Chá.